Olá a todos, vamos iniciando mais uma reunião, sempre gratos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, e a Frei Fabiana, os Espíritos amigos que nos amparam, que nos sustentam. Nós hoje trouxemos do livro Missionários da Luz, que é um livro que tem a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz, que é o capítulo 8, que se chama No Plano dos Sonhos. É um capítulo bastante interessante, em que a gente vai resumir porque ele é bastante extenso, mas ele trata aqui de um curso que eles estão preparando na espiritualidade, os instrutores estão preparando para capacitação, para preparação de cooperadores, de trabalhadores aqui da Terra. Então a intenção é que quando os encarnados aqui, os que estão vivos, eles dormirem, esse grupo possa então se deslocar até o plano espiritual e lá participarem desses cursos, né? Esses cursos de orientação, que vai tratar bastante sobre mediunidade e outros temas para ajudar esses companheiros no trabalho deles aqui na Terra. É interessante porque nos livros mensageiros a gente vê toda a preparação antes de reencarnar, antes de voltar para a Terra, e a gente vê aqui que essa preparação, esse trabalho orientativo, instrutivo, ele também continua mesmo quando as pessoas estão aqui na Terra. Porque quando elas dormem, nós sabemos que nós podemos frequentar os mais variados lugares, né? Nós nos desprendemos, ficamos ali ligados ao corpo por uma espécie de um cordão fluídico, e nós vamos ali para lugares, ou podemos ir para lugares agradáveis, ajudar num trabalho ali espiritual, receber ali um conselho, reencontrar um familiar que já tenha desencarnado, que já tenha partido, ou podemos ir para lugares difíceis, né? Perseguir alguém, enfim, tudo vai depender ali dos nossos desejos, das nossas intenções, daquilo que nós acalentamos dentro da nossa alma, né? Então isso define para que lugares nós vamos, quais as companhias que nós vamos eleger. E é curioso que esse curso, ele tinha mais ou menos 300 associados, ou seja, 300 pessoas encarnadas que deveriam frequentar esse curso, mas na verdade cerca de 32 somente compareciam, ou seja, pouco mais de 10%, né, que de fato aproveitavam esses momentos ali do repouso noturno, do sono, para irem nesses cursos de aprendizado. Né? E eles falam que muitos, quando falam sobre a capacidade de retenção dessas lembranças, né, dessas incursões, desses cursos, ou enfim, ou de qualquer experiência que nós tenhamos quando estamos no repouso físico, mas espiritualmente estamos aí caminhando para vários caminhos, né? Então ele diz, olha, que semelhantes reminiscências, né, ou seja, semelhantes lembranças, no livro temporário das células cerebrais, é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles no período de vigília não consigam positivar a origem. Ou seja, nós temos essas experiências e acordamos lembrando ou não. Como ele diz, isso depende muito de cada um, né? Da própria ali, condição espiritual, mas que ainda que a gente não se lembre totalmente, essas experiências elas ficarão gravadas, ainda que intuitivamente, nos ajudando naquilo que for possível. Ele diz, despertando na crosta, né, na terra, depois delas, os aprendizes experimentarão alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores e os detalhes, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de maneira inexplicável para eles, não só a retornar à luta diária no corpo físico, mas também para beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados, as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Então, ainda que nós, quando acordar, não tenhamos os detalhes,
nós vamos sentir ali os benefícios daquelas experiências. Então, quantas vezes podemos ir dormir ali com uma dúvida perturbadora, em situações difíceis, e que se for permitido, se tivermos esse mérito, né, se for também do nosso interesse, nós vamos nos encontrar com espíritos que podem nos ajudar. Né? Aquelas situações em que nós acordamos com a mente mais serena, mais tranquila, com as decisões ali mais claras, né? Que nessa troca de experiências podemos ter sido ajudados. Deus queira que sim, né? Que tenhamos esse merecimento e tenhamos esse desejo de fato de nos encontrarmos ali com espíritos que queiram bem, que pensem bem, que façam, que desejem o bem. Mas às vezes a gente acorda com aquilo tudo muito fragmentado, sem muito sentido, e se a gente tem que lembrar, a gente de repente vai ver um carro ali na rua e daquela imagem do carro, nossa, isso está me lembrando um sonho que eu tive hoje, e aquilo vai ali, as memórias vão se concatenando e aquilo vai fazendo sentido. Se for útil ali, ter uma lembrança mais clara. Se não tivermos, não tenhamos dúvida, como ele fala, que os benefícios serão ali sentidos, ainda que não tenhamos uma consciência plena de detalhes desses encontros que tivemos. Não é? E aí eles vão falar um pouquinho sobre a importância ali desses momentos em que nós estamos repousando fisicamente, mas estamos em espírito junto a essas experiências. Ele diz, olha, quando encarnados na Terra, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam umas conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores, né? Ainda mesmo quando estamos ligados ali ao nosso corpo físico, poderíamos ali realizar tarefas bastante importantes, que seriam muito boas para o nosso crescimento. Infelizmente, porém, a maioria das pessoas se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados, né? Impulsos que são longamente disfarçados, abafados, mas durante ali o período noturno nós podemos extravasar, como ele diz, em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, dependendo dos nossos desejos, das nossas escolhas, nós podemos ir para lugares bastante difíceis, frequentarmos locais de prostituição, perseguir, né? Enfim, tudo depende daquilo que nós acalentamos dentro ali de nós. E eles perguntam, mas isso poderia acontecer mesmo com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Seja mesmo aqueles espíritos ali que frequentam esses cursos avançados de espiritualidade, poderiam incorrer nessa situação de ir para lugares tão difíceis? Sertório então responde, como não? Sertório é o instrutor. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e de paz, desesperando e perseguindo do fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, porém, são sempre poucos. Então nós podemos ali falar do bem, divulgarmos o bem, pregarmos o bem, mas não necessariamente isso reflete aquilo que a gente sente, né? É claro que não se espera ali a perfeição de ninguém, mas o nosso esforço, essa autoanálise, né, a busca ali da humildade, isso é um exercício que cabe ali a todos nós, sobretudo que já temos essas informações aqui tão importantes, né? E ele fala que esses escolhidos não são seres ali especiais, favorecidos pela graça divina, né? Já que a graça divina é sempre a mesma fonte de bênção para todos, né? Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, os persistentes,
Os operosos, os fiéis, constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começa pelo esforço de cada um. Então não há um escolhido como um privilegiado por Deus, né? Mas os escolhidos, todos são convidados. Mas quem são os escolhidos? São aqueles que são devotados, como ele diz, persistentes, fiéis, trabalhadores, que vão construindo essas qualidades ao longo do tempo. Porque ninguém é perfeito, ninguém está pronto. Os próprios discípulos ali, Jesus escolheu pessoas que tinham os seus conflitos, que tinham as suas dificuldades, né? E não eram poucas, eles discutiam até entre si, mas eram espíritos ali dedicados, trabalhadores, de boa vontade. E é isso que Deus espera de nós. Não a perfeição, mas a nossa boa vontade, o nosso esforço, né? Que gradativamente esse equilíbrio que todos nós queremos, essa paz que todos nós buscamos, ela vai sendo construída dia a dia, degrau a degrau. Então isso para que nós não exijamos uma perfeição que ainda não temos e também não exigir ali uma perfeição do outro, já que ninguém tem essa perfeição, né? E nesse curso eles chamaram ali 2 companheiros para participar, que era o Vieira, né? E o Marcondes, né? Quando foram ali procurar o Vieira, já que os 2 não chegavam, eles perceberam que ele estava ali num pesadelo, sendo sufocado, como se estivesse sendo estrangulado. E na verdade quem era? Era um grande amigo dele, que aqui na Terra eles tinham uma relação ali de amizade entre as famílias. E o Vieira ali se sentiu, acusava o Vieira, ele fazia comentários ali muito complicados a respeito desse amigo que já tinha falecido, né? Verdadeiras calúnias. E esse espírito, que aparentemente não tinha consciência disso, estava percebendo todos esses comentários infelizes, né? Essas acusações. Então esse grande amigo dele fica ali indignado, se sente traído, dizendo como ele pode falar tanta coisa a respeito da minha vida, tantas calúnias. E ele ali, durante o momento do sono, ele em espírito se encontra com o Vieira, também em espírito, já que ele estava dormindo, né? E aí há toda essa situação, né, que aparentemente era um pesadelo, mas era um encontro espiritual ali bastante difícil. E notando aquilo, o André Luiz e alguns instrutores, o que eles fazem? Eles acordam, né? Eles acordam Vieira, tanto que o Vieira, quando acorda, ele fala: graças a Deus que acordei, que pesadelo terrível. Será verdade que eu tenho lutado com o fantasma do velho Barbosa? Barbosa era um amigo dele que já tinha falecido. Não, eu não posso acreditar. Mas em seguida ele já atribui aquilo a alguma coisa que ele tinha comido, a um problema digestivo. Ele não consegue aproveitar aquela situação para fazer uma reflexão da origem daquele pesadelo tão ruim. E eles então partem para ver onde estava o Marcondes, que era o outro que deveria participar daquele curso de orientação espiritual, né, de preparação de trabalhadores. E eles se deparam com uma situação em que Marcondes estava ali com 3 mulheres, né? Isso, mais uma vez lembrando, Marcondes era um encarnado vivo que estava ali no momento do sono físico. Ele em espírito se encontra com 3 espíritos de mulheres, né? Numa situação que a gente depreende, ligada muito à questão da sensualidade, da sexualidade. E o Marcondes fica muito constrangido quando ele percebe que os instrutores estavam ali, né? Tanto que ele fala para o Sartório: ô Sartório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Me perdoe, eu não sei como isso aconteceu, eu não posso explicar. Sertório, que era o instrutor, porém, parecia pouco disposto a cultivar lamentações, e mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu: sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos muito bem. Agora a gente pode se perguntar: será que ele foi acordado como no outro caso, o caso do Vieira? Né? O instrutor diz: não vamos acordá-lo. Não podemos agir aqui do mesmo modo.
Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Então vejam que nesse caso ele permaneceria ali se sentindo muito constrangido, né, se sentindo muito mal por ter sido encontrado numa situação ali tão complicada. Ele deveria estar num curso de aprendizagem espiritual e, no entanto, ele estava ali envolto em 3 mulheres, e essas mulheres diziam que ele que as convidava pelo pensamento, enfim, um processo ali de simbiose, né? Mas ele não acordaria para que no outro dia de manhã ele permanecesse mais tempo com aquela sensação de constrangimento, para que lhe gerasse uma reflexão, uma mudança de atitude. Vejam que no primeiro caso do Vieira, que ele acorda, ele num primeiro momento até pensa, nossa, será que eu encontrei aquele velho amigo? Mas em seguida ele já atribui aquele pesadelo a algo que ele tinha comido, a um problema ali digestivo, né? Ou seja, ele não aproveitou a experiência. Nesse caso, eles não acordariam justamente para ver se ele aproveitaria aquelas reflexões, né, dessa situação tão difícil, tão constrangedora em que ele se viu ali, né? E o André, enfim, eles voltam ali para o estudo, os instrutores, para não perder tempo, já que perceberam que aqueles 2 que estavam programados não iriam pelas escolhas que eles tiveram, né? E o André Luiz fica muito sensibilizado, né, com aquela situação dos 2. E o instrutor Sertório diz a ele, André, conserve seu sentimento que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência que não faltará a eles no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Então nós vamos encerrando por aqui, mas fica esse aprendizado, né, de que nos preparemos para dormir, façamos a nossa prece, cultivemos pensamentos ali no bem, e Deus permita que quando o corpo físico repousa, nós podemos ir visitar lugares agradáveis, ajudar se for possível, né? E que as nossas escolhas não sejam escolhas difíceis, né? Enfim, as nossas noites refletem como são os nossos dias, elas refletem aquilo que se passa verdadeiramente dentro de cada um de nós. Então, nos mantenhamos ali em prece, fazendo o melhor que pudermos, procurando manter a nossa consciência tranquila, né? Porque quantas vezes nesses períodos ali que nós dormimos, nós podemos ali passar por experiências muito ricas, muito produtivas, de grandes aprendizados. Então, esse texto nos faz lembrar, assim como nós temos que nos preparar para acordar, né, fazendo a nossa oração, buscando ali a esperança, também nós temos que nos preparar para dormir, né, nos momentos ali de calma, de serenidade, para que seja uma noite de repouso, uma noite de refazimento, uma noite de aprendizado. Que Deus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É necessário que tenhamos confiança em Deus, que nunca percamos a esperança. Vamos dar continuidade à segunda parte da sessão. Hoje escolhi um tema que há tempos não comentamos, mas que está bem frequente no nosso dia a dia, principalmente nesses momentos em que passamos por esse problema da pandemia e que as pessoas têm se fechado muito, que é a questão da obsessão. Escolhi então alguns livros para a gente comentar algo sobre esse processo. O livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, o capítulo 6. O que predispõe à obsessão? Então, a Sueli, ela sempre cita as obras básicas no início de cada capítulo. E aqui ela citou o Livro dos Médiuns, o item 252. As imperfeições morais dão aso
a ação dos espíritos obsessores. Se nos voltarmos a este item no livro dos médiuns, vamos ter a seguinte colocação: as imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, a nossa imperfeição, a nossa conduta moral é que vai ser um obstáculo para que nós consigamos, nos libertar destes espíritos obsessores. E Kardec nos conta aqui um caso, um exemplo que vai nos servir de instrução. Seriam várias irmãs que foram vítimas de atos bem estranhos de depredação. As suas roupas eram continuamente espalhadas por todos os cantos da casa e até mesmo pelo telhado da casa. Eram rasgadas, cortadas e crivadas de furos, por mais cuidados que tivessem em guardá-las sob chaves. Essas senhoras, isoladas numa pequena cidade provinciana, jamais tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que tiveram foi, naturalmente, a de estarem sendo vítimas de brincadeiras de mau gosto. Mas a persistência dos fatos e as precauções que tomavam afastaram essa ideia. Só muito tempo depois, graças a algumas indicações, acharam que deviam dirigir-se a nós, procurando saber a causa desses transtornos e os meios, se possível, de lhes dar um fim. A causa estava bem claro, mas o remédio era mais difícil. O espírito que assim se manifestava era evidentemente malfazejo. Mostrou-se na evocação de grande perversidade e inacessível aos bons sentimentos. A prece, porém, parecia exercer sobre ele uma boa influência. Mas após algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a respeito o conselho dado por um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem, e eu não tenho melhor conselho a lhes dar do que o de mergulharem na própria consciência para se confessarem consigo mesmas, examinando se praticaram sempre o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que dá e distribui, mas à caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem contê-la e, por outro lado, não justificam por seus atos piedosos o desejo de se livrarem de quem as atormenta. Gostam bastante de falar mal do próximo e o espírito que as obseda tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um bode expiatório. Basta lhes sondar a memória para logo descobrirem com quem estão lidando. Entretanto, se chegarem a melhorar, seus anjos da guarda voltarão para elas e sua presença será suficiente para afastar o espírito mau que se apegou sobretudo a uma delas, porque o seu anjo da guarda teve de se afastar diante dos seus atos repreensíveis ou dos seus maus pensamentos. O que elas precisam é de fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um, segundo a sua condição. Então, vemos aqui, que situações de envolvimento dos pensamentos dessas senhoras, porque elas maldiziam
né, várias situações. Ou seja, né, fofocavam, falavam mal da vida alheia, e esse espírito foi uma das vítimas dessa senhora, então ele não aceitava essa condição. Essas senhoras, elas acabaram, né, perdendo ali a ajuda do seu anjo da guarda. Ele se afastou, que isso é perfeitamente compreensível, porque ele não consegue ajudá-las, então se afasta para que elas possam, né, reconhecer que elas precisam se modificar, melhorar para poder ter o auxílio necessário. E aí elas ficam à mercê de todo o envolvimento que esses espíritos malfazejos possam fazer, até que elas vão procurar uma melhoria, vão poder sintonizar, né, algo ali para poderem modificar, que é o que Kardec está nos colocando a partir, né, das suas observações, dos seus estudos. A observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severa e que talvez se devesse abrandá-las para as transmiti-las, o espírito acrescentou: eu tenho a dizer isso que disse e como disse, porque as pessoas em causa acostumaram-se a pensar que não fazer nenhum mal pela língua, quando na verdade o fazem e muito. Eis porque é necessário chocar-lhes o espírito de maneira que isso lhes sirva de séria advertência. Então, tem pessoas que esta prática de comentar, né, de falar mal das pessoas, pensam que não vai ter nenhuma ação, né? Mas a espiritualidade, né, os espíritos malfazejos, eles estão ali atentos, e é uma maneira de se afeiçoar a estes espíritos e continuar, né, partindo para uma obsessão. Voltando para o livro da Sueli, ela nos indica o seguinte: tal como acontece quando nos apresentamos com predisposição para um mal físico qualquer, assim também ocorre no campo espiritual. Então, nós temos ali uma predisposição para alguma situação física delicada. Então, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, alguma coisa qualquer. Então, no campo espiritual, nós também podemos ter isso. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamentos alheios, que, virulento por ser de teor inferior, age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Então, o nosso pensamento voltado ali para aquelas zonas negativas ou para um estado pessimista vai agir em nós como se fosse um imã para buscarmos aí espíritos em condições difíceis. Eles vão sentir conforto nessa situação e vão se achegar a nós e alimentar estes pensamentos, né, esta situação. No livro Obras Póstumas, Kardec nos fala do mecanismo de dominação do espírito obsessor sobre os obsedados. Então veja que interessante, da obsessão e da possessão, item 56. Então ele nos fala assim: obsessão é o domínio que maus espíritos exercem sobre algumas pessoas, no intuito de submetê-las à sua vontade por simples prazer de fazer o mal. Então, o espírito, ele vai agir sobre o espírito encarnado pelo simples prazer de fazer o mal, né? Quando um espírito bom ou mal quer influir sobre um indivíduo,
envolve, por assim dizer, com o seu perispírito, como se fosse um manto. Então, o espírito vai aconchegar-se ao encarnado, como se o envolvesse com um manto, como um cobertor, aconchegando ali. Os fluidos se interpenetram, os pensamentos e as vontades dos dois confundem-se, e o espírito pode então servir-se daquele corpo como se fora o próprio. Pode fazê-lo agir como lhe parecer, falando, escrevendo, desenhando, como tal um médium. Vemos aqui uma simbiose, onde um vai ser envolvido pelo outro. E para que isso aconteça, essa sintonia deve ser perfeita. Então, nós escutamos muitas vezes os encarnados dizerem assim: porque o espírito obsessor, porque o espírito obsessor. Mas se não existir o convite mental, como a Sueli Caldas está nos dizendo, né? Uma predisposição no campo espiritual, no campo emocional, nós não teremos essa ação desse espírito desencarnado. Continuando, né, o que Kardec nos fala, se o espírito é bom, a sua ação é suave e benéfica, e não produz senão coisas boas. Se é mau, obriga a fazer coisas ruins. Só o perverso, o maligno, constrange como se empregasse um laço, paralisa a vontade, o próprio juízo, sufocando-o no seu fluido, como se abafa o fogo numa camada d'água. Fala-o pensar, falar, agir por ele, obriga-o a atos extravagantes e ridículos. Em uma palavra, magnetiza-o, leva-o a um estado moral de catalepsia e o indivíduo se torna instrumento cego da vontade alheia. Essa é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação que se mostram em graus de intensidade muitos diversos. Começamos sempre com uma obsessão simples e vai se agravando, logicamente, no decorrer que esse envolvimento, que essa sintonia vai se tornando mais severa. Mas sempre o compartilhamento dos pensamentos, da vontade, são de ambos, do encarnado e do desencarnado. Continuando no livro da Sueli Caldas, ela nos diz: somente existe a obsessão porque há endividados, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Temos aí na bibliografia espíritas várias situações onde, por afinidade, espíritos que tiveram débitos aí, né, em outras encarnações, eles se procuram através dos tempos e vão se achar, né, pela sintonia dos pensamentos. E somente existe esse processo doloroso de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo maior cota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade. Porque se tivermos em sintonias diferentes, sintonias da prática do bem, nós não conseguiremos nos ligar a estes espíritos. Vejamos ali o caso das irmãs em relação às roupas, que Kardec nos cita. O próprio espírito disse para elas buscarem, né, melhorar ali a prática, né, praticar a caridade, se modificar para que o seu anjo da guarda possa interceder e elas sintonizarem em em coisas melhores. Emergindo lentamente do limo da terra, da ganga da materialidade, só há muitos pesares e dores está
conseguindo alijar o fardo de imperfeições que carrega. Nesse sentido, a obsessão vem sendo o acúlio doloroso que o impele a mais rapidamente livrar-se do fardo da inferioridade. Então, a obsessão, muitas vezes, ela vai nos alfinetar para que nós possamos descobrir ali as nossas imperfeições e buscarmos, através do sofrimento, a melhoria. Porque, de certa forma, aquilo nos incomoda, vai nos constranger, nos criar situações difíceis e nós vamos ter que buscar ajuda. E, dessa maneira, vamos procurar nos melhorar. A Sueli cita aqui o livro Grilhões Partidos, do Manuel Miranda. E ele vai falar, nesse livro, sobre um caso que ele cita, que é interessante. Então, eu vou ler esse caso. Então, diz assim: o caso de E, ele não denomina, quem seja essa pessoa, demonstra a existência dessas causas kármicas, predispondo à obsessão e enfermidades. E desde a mocidade foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. Frequentando as reuniões públicas da casa espírita durante anos, e tornou-se com o tempo participante de uma das reuniões mediúnicas. Frequentadora assídua, comparecia semanalmente, mas sempre queixando-se de suas dores. Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede, depois de passar dias acorrentado por sua ordem. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só a deixaria se ela lhe pedisse perdão. Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito, apesar de conhecer a lei de amor e os ensinamentos evangélicos que o Espiritismo veio reviver, e recusou-se a pedir perdão a um negro escravo, evidenciando todo o orgulho que ainda carrega dentro de si. É que, na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não a sentia no coração. Hoje, com a avançada idade, a senhora E continua a carregar os seus males, agravados pela idade e pela persistência no orgulho, principalmente padecendo de dores nas pernas, acorrentada que está no seu passado como escrava da prepotência e do egoísmo, apesar de tomar semanalmente o seu passe. Esse exemplo é muito vivo, porque quantas pessoas ainda escondem, quantas pessoas, e como nós também ainda não escondemos, vários sentimentos que nos prendem ao passado. E mesmo conhecendo a doutrina espírita, ainda nos apegamos a ele. E que teremos que reencarnar, teremos que estar junto aí desses espíritos ao qual temos ligações do passado para modificarmos. Então, nós nos predispomos à obsessão a todos os instantes, porque o nosso pensamento negativo, a nossa invigilância, sempre abrem campos vibratórios para que nós possamos estar aí ligados a espíritos em condições difíceis, porque nós também somos difíceis. Espero ter colaborado com
uma reflexão, algum ensinamento para vocês. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, sempre a oportunidade de aprendermos um pouco mais, mas que acima de tudo possamos colocar em prática, possamos colocar no nosso dia a dia, possamos amar o nosso próximo, que sejamos melhores do que ontem, que possamos, Senhor, evoluirmos, progredirmos, que essa doutrina possa realmente nos ensinar algo de melhor, que possamos vibrar pelo nosso planeta, para que as pessoas, a humanidade, conquiste a melhor interior, conquiste o amor verdadeiro, modificando os seus pensamentos, as suas atitudes, que tenhamos solidariedade, que tenhamos amor ao próximo. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, que os bons espíritos nos fortaleçam. Que assim seja. Graças te damos.